Olá, jovem aprendiz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do projeto Eu Sou, que tem como objetivo contar a realidade de cada profissão. E para falar sobre a profissão de enfermeira, olha só, gente, está aqui a Cris. Cris, muito obrigada por você topar em compartilhar a sua história e também a realidade dessa profissão, né? Que a gente não sabe se ela é tão fácil assim, né? Ou tem as suas dificuldades aí, que você escolheu seguir aí para a sua vida. E, por favor, né? Eles querem te conhecer, diga seu nome, de onde você está falando, fica à vontade. Oi, Aline, boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade. Meu nome é Cristina, tenho 45 anos, sou aqui de Itapetininga, interior de São Paulo, estou morando aqui faz 7 anos, e vim da região de São Paulo, da Grande São Paulo, aí da capital. Que legal! Então você é das nossas, né? Eu falo nosso porque eu também estou aqui em São Paulo, assim como acredita a grande maioria que nos assiste, né? Então você é de casa, né? Você só está um pouquinho aí distante, mas você é de casa. E me diz assim, qual é a sua formação? Você tem algumas dicas também para dar assim, para esses jovens referente a como se especializar, o que fazer então para se tornar futuramente esse enfermeiro, essa enfermeira? Sim, sou enfermeira, né? É um curso de graduação, em período integral, ele tem um período aí de formação de 4 anos, quem realiza ele, que é a realidade de grande maioria, né, à noite ou durante o dia em meio período, o curso tem uma duração de 5 anos, né, então, Ah, assim, quando a gente fala em enfermeira, a maioria, né, ou enfermeiro tem a ideia daquela imagem, né, do cuidador dentro de um hospital, numa UTI cheia de máquinas, equipamentos super modernos, e né? Na não é verdade, não? Eu achava que não. era, não, eu só consigo enxergar assim, Cris. Na verdade, a atuação do enfermeiro, ela é muito ampla, né? Cada vez mais, assim, dentro de diversas áreas, né? Ela vem atuando. Então, a gente pode estar atuando dentro, por exemplo, de uma área específica de prevenção, de promoção de saúde. Tem como a gente atuar dentro de uma área específica hospitalar, né? Ou então em ambulatórios de saúde, pronto atendimentos, pronto-socorro, onde a gente trabalha diretamente aí no cuidado, no tratamento, né? Olha. E a gente também tem hoje uma grande área que vem crescendo dentro da enfermagem, né? Que a gente vem buscando aí, né? Diversos profissionais de uma forma autônoma, sendo empreendedor, né? Uau. Empreendedor de conhecimentos, compartilhando cursos educativos, aí ou cursos de formação. E hoje o que tem muito hoje, né, é as práticas integrativas, né, em que o enfermeiro hoje pode atuar de diversas formas, como terapeuta, né, ou então de uma área específica dentro da enfermagem. Então, por exemplo, a gente tem uma área de especialistas que é dentro da área de dermatologia ou estomoterapeuta, né? Ele praticamente tem um consultório onde ele trabalha de uma forma curativa e preventiva aí na parte de cuidados de pele, especialistas em feridas, né, uma área crescente que vem entrando também uma parte dermatológica, né, da estética também dentro da área da enfermagem. Então, assim, não tem só aquela imagem, né, do enfermeiro dentro de um espaço específico nos cuidados intensivos, né? Então, vem ampliando de uma forma, né, muitas vezes estratégicas, empresas também, né, tendo esse olhar aí educativo, né, dentro de prevenção, e uma área que cresce bastante também, né, auditorias, né, o enfermeiro trabalhando aí dentro de uma área de gestão, auditorias, contas hospitalares, né, quando a gente está falando de saúde suplementar, a gente tem enfermeiros também que podem estar atuando aí dentro de setores que a gente busca certificações, né? Certificações de saúde, a excelência, né, do serviço.
Então, tem essa parte estratégica, né, do profissional enfermeiro também. Então, é muito vasto. Então, eu gosto um pouquinho mais da área de exatas. Eu também tenho enfermeiro que é mais analítico, né, que é mais ali, trabalha ali mais com análise de dados, de informação. Ah, eu tenho aquela parte que eu me identifico muito na comunicação. Então, eu vou trabalhar mais diretamente com o paciente. Ah, tem uma habilidade administrativa ali. Olha, eu posso trabalhar dentro de uma gestão estratégica de planejamento, né? Então, existem várias outras diversas subespecialidades dentro do papel do enfermeiro em diversos locais de trabalho ali, né? Nossa! E eu estava achando de fato que seria apenas ali no hospital ou na clínica. Não é? Olha que vastidão de oportunidades, né? Então, para quem se forma aí, como na parte de enfermagem, tem muitas coisas aí para escolher para o futuro. Que legal, Sim. eu adorei. Eu adorei. Ainda mais agora eu não vou mais precisar olhar a pessoa só achando que ela está ali, né, nesse quadrado ali que é um hospital, né, entre quatro paredes, como você mesmo colocou. Então dá para esse enfermeiro ir na casa das pessoas, dá para ele trabalhar por conta. Olha, é isso mesmo, Cris. Sim, sim. Então é o É nosso como se a gente futuro. tivesse. São várias áreas, né? É como se a gente tivesse ali hoje um conjunto de uma vastidão de equipe que é onde é, o nosso objetivo final é o paciente, né? É o cuidar do outro. E dentro desse cuidado existe o profissional enfermeiro juntamente com a sua equipe que ele acaba agindo em diversos locais. Muitas vezes na retaguarda ali, né? Não está tão à vista, né? Nos bastidores e Sim. outros ali mais na linha de frente, né, no contato direto. Então, assim, é estratégico também, antes de tudo. Então, o cuidado do outro, né, é uma estratégia, né, uma estratégia de métodos, de atualizações de conhecimento, que aí em cada indivíduo vai trazendo a sua bagagem no que contribuir juntamente com a equipe. Que legal, adorei. Adorei. Eu só não vou para esse lado aí, viu, Cris? Na verdade, nem fui, porque eu não, eu tenho pavor de sangue, assim, sabe? Eu sou daquelas que desmaia, então deixa eu na minha profissão e cada um tem a sua, né? Porque eu não tenho, assim, estômago, né? Acho que também é um detalhe, né? Para quem escolhe ser enfermeiro, não é? Tem que ter estômago, não tem que? Hoje a gente já, na verdade, a gente tem uma realidade dentro da formação na área da educação que a gente tem o que a gente fala de laboratórios realísticos, né? Nem É. sempre, muitas vezes, durante a formação, você precisa estar lá durante, vou aprender anatomia, preciso lá mexer no cadáver. Eu sou um Ai, pouquinho ai, mais antiguinha, sabe, ai, gente? ai. Então, eu vim um a formação, que esse contato era mais assim, direto. Mas hoje o aprendizado, né, a tecnologia trouxe tanta informação que você consegue aprender dentro de uma realidade virtual, né, numa Ufa. simulação aí, que de repente você não precisa ter tanto esse contato direto, né? Depois do período da formação, a gente tem o estágio, sim, prático, que daí é o verdadeiro teste, daí não tem jeito, precisa ter esse contato, né? Muitas vezes, por exemplo, durante a formação específica de emergência, pronto-socorro, né? Que ali é a porta de entrada, e daí é a realidade, né? E daí é o contato. E daí a prova, né? Da aptidão, assim, consigo segurar, então, aqui, ó, firme e forte, não vou desmaiar antes de prestar o socorro para o paciente, né? É colocado em prova aí, né? Essa, essa vivência. Muito bom, muito bom. Mas, Cris, me diz assim, o que que você estudou assim para se formar como enfermeira? O que que você precisou fazer assim para poder ter essa formação? Assim, na verdade, a minha primeira prova foi passar no vestibular, né? Eu acredito que é a realidade de muitos, né? Então, ter acesso, né? Hoje a gente, seja Enem, seja vestibular, seja, né? De alguma forma é um processo,
né? Poderíamos hoje ter outras formas, outras portas de entrada, sim, mas hoje o que é a realidade do país né? Na verdade, infelizmente, aí é um reconhecimento por notas, né? Então é aquela questão, quem tem mais a nota, né, tem o acesso primeiro, né? Então, um dos grandes desafios para mim foi primeiro poder passar no vestibular, né? Eu sempre fui Legal. muito péssima em exatas, né? Em literatura, em português, então era poder passar esse desafio, né? Mas entrando na universidade, né, a gente tem as matérias, são matérias que a gente fala que são matérias básicas, né, desde poder anatomia, que é todo decorar todas as partes do nosso corpo, né, a gente tem áreas básicas da biologia, né, então toda a parte de fisiologia, como funciona o nosso organismo, né, de uma forma bioquímica, como as moléculas também, né, trabalham dentro do organismo. Então, assim, são matérias básicas que sem ela você não tem como prosseguir, né? Então, você precisa primeiro passar por essa formação para que daí você tenha conteúdos práticos. Então, quando a gente sai da matéria básica, que geralmente é o primeiro, segundo ano, né, de faculdade, e quando a gente Olha, acaba indo para o segundo, terceiro ano, a gente acaba tendo mais conhecimentos específicos da área, né? Então, é toda a questão de aprender como realizar um exame físico no paciente, né? Como escutar esse paciente, qual é a história, o que traz ele à procura do profissional, então, de saúde, né, dos cuidados do enfermeiro. Então, quando a gente realiza, né, toda a análise dessa história, todas as suas necessidades, o enfermeiro, ele aprende a sistematizar, né, de que forma que ele vai prestar essa assistência para o paciente. Então, quais são as prioridades, né? O que é vital, né, no cuidado desse paciente? Ele vai analisar esse paciente como um todo, em todo o seu contexto, né? Alimentar, hábitos, cotidiano, tudo que ele traz como conteúdo, né, das suas rotinas de vida. E daí ele realiza a prescrição dos cuidados, né? Então, olha, o que ele precisa? De repente, o paciente está ali com uma ferida, ou então ele sofreu um acidente, né? Quebrou a perna, e ele não consegue sozinho se alimentar, ou então tomar o banho, ou então ele precisa realizar exercícios que estimule, né? Então, assim, a retomada dessa força muscular. Então, é um trabalho do cuidado juntamente também, né, na interação com outras equipes, né? O enfermeiro, a legal. equipe de enfermagem não trabalha sozinha, né? Então, ela precisa de uma das habilidades que é o quê? O saber trabalhar em equipe, né? O conversar, o trocar experiência com a equipe. Então, provavelmente, puxa, eu preciso trabalhar com um fisioterapeuta que me ajude na reabilitação desse paciente, né? A nutricionista que precisa melhorar a qualidade da nutrição para que ele possa, então, recuperar mais rápido. Tudo isso contribui em conjunto dentro Olha, desse cuidado na formação. olha. Então, durante a graduação, o nosso curso, a gente tem um pouco desse conhecimento de diversas áreas dentro da enfermagem também. Legal. E qual foi o nome do curso que você fez? Eu fiz o curso de graduação em enfermagem, né? Então, a gente, assim, a enfermagem, a equipe em si de enfermagem, a gente tem aquele que é o especialista, né? Ah, Então, quando eu termino a faculdade, né, eu me graduo como enfermeira ou enfermeiro, né? certo. Então, eu quero ir para uma área específica, ou estudar um assunto específico, eu me torno um especialista. Então, eu tenho duas formas de me tornar especialista, ou através de uma pós-graduação, né, que é um Uhum. curso estrito sensu aí, ou então eu posso realizar uma residência, né? Então, a Ah, residência de um setor específico. Então, eu quero ser um enfermeiro que trabalha de forma específica na área de cardiologia, né? Então, hoje existe uma residência em enfermagem, né, de cardiologia. São mais 2 anos. Então, fora a ah, graduação, são mais 2 anos de faculdade, né, de curso. E daí eu legal. tenho dentro da minha equipe a formação do técnico de enfermagem, né? Hum, E eu tenho a formação aí que compõe então toda essa equipe, né? Hoje de uma forma extinta, né? Assim, o auxiliar de enfermagem,
né? Então já existe uma obrigatoriedade de quem cursou auxiliar ou ele acaba cursando um novo curso para se tornar técnico de enfermagem. Então, hoje a equipe em si é o Uhum. enfermeiro, juntamente Tá. com os técnicos de enfermagem. Ah, legal. O técnico de enfermagem é o mesmo que nós chamamos de auxiliar ou tem Não, hoje é diferença? auxiliar de enfermagem. Não, o auxiliar de enfermagem hoje ele é extinto, né? Dentro Ah, tá. do nosso conselho regional, né? Então eles tiveram assim todo um período de formação para poder realizar o técnico, né? Então o Uhum, técnico de enfermagem é um curso, né? Técnico, como o nome diz, são tá. 2 anos. Né, Uhum. de curso e tem uma exigência de que ele curse o ensino médio completo. Ah, legal, legal. E depois que você prestou o vestibular, que você passou para a faculdade, você conseguiu, você foi aprovada, né? Com certeza você foi aprovada. Qual que é o nome da instituição que você estudou? Eu estudei, eu carrego de coração, né? Eu estudei na Universidade Federal de São Paulo, né? Que é a Escola Paulista de Enfermagem, né? Então, assim, é uma universidade pública federal. Eu realizei o curso durante 4 anos em período integral, então era regime de dedicação exclusiva, né? Olha. E dentro desse curso, assim, a gente tinha uma base muito forte de teórica, mas ao mesmo tempo, assim, uma base muito de práticas também. Então, dentro da universidade, juntamente com os professores, né, esse apoio dos professores, a gente constituía ligas, né, que são ligas de Hum, estudos numa área específica. E daí a gente tinha a supervisão, né, uhum, de algum docente, de algum professor. Então, a gente estudava, por exemplo, determinada área da enfermagem que tínhamos mais afinidade. Então, isso possibilitou, né, para que eu trouxesse a prática, né, essa convivência com o paciente, né, com fazer a enfermagem de uma forma, antes mesmo de poder entrar no mercado de trabalho, né? ah, Isso foi um grande legal. diferencial. Durante a graduação, a Universidade Federal, né, a gente tinha um apoio de ter bolsas de estudo, né? Então, mesmo durante o terceiro para o quarto ano, né, que são os últimos anos, que praticamente são anos aí, período somente de práticas, né? Tá. Assim, poderíamos optar por nos inscrever, né? Uhum, Então, a gente acompanhado do enfermeiro do setor que a gente acabava escolhendo, a gente também exercia o papel, né, desse enfermeiro em conjunto. Então, assim, a gente tinha o plantão, né, de 2 a 3 vezes na semana. Geralmente esses plantões eram noturnos, porque a gente tinha aula durante o dia, né? legal. E eu recebia uma bolsa, né? Uma bolsa de Olha. incentivo, né? Para que eu pudesse realizar esse aprimoramento prático. Então, Olha. isso possibilitou muito na entrada do mercado de trabalho. Então, essa segurança, né, da prática, a questão da responsabilidade, né, no cuidar do Uhum. outro, da vida do outro, né, ela querendo ou não, sabe, dá um medinho, assim, pesa um pouquinho, né? Então, ter essa prática muito antes de ir para o mercado de trabalho, ele me possibilitou ter uma segurança, sabe? Que Puxa, legal. eu já realizei, eu sei como funciona, né? Então, assim, logo depois, né, da bolsa, né? Então, assim, eu fui convidada, né, a trabalhar no mesmo hospital em que estava realizando, então, estágio como bolsista, e eu pude ter essa oportunidade de ser absorvida no mercado aí de uma forma super, super rápida, assim. Verdade. Com quantos anos você tinha, então, nessa transição de. Vamos falar primeiro, então, do estágio. Com quantos anos você começou a estagiar? Eu entrei, ó, na faculdade com 17 anos, né? São 2 anos de Uau! teórico, 19 anos a gente já estava, né, estagiando, né? Então eu me formei com 22 anos, né? Então logo que eu me formei com 22 anos, eu acabei assumindo uma unidade de terapia intensiva,
né? A especialidade era neurocirurgia, tanto pediátrica, né, de crianças como adulto. Então, os casos mais raros, né, do hospital, os casos mais difíceis, do país, acabam Sim, indo para esse hospital, por ser um hospital escola de referência, né? olha, Então, com 22 anos, eu acabei assumindo a responsabilidade de uma enfermaria, né? A gente era uma enfermaria grande, né, de 30 leitos aí, de diversos casos de neurocirurgia, né? Toda a questão do cérebro, né? Essa magia aqui, né? De tudo que envolvia aí nossos sentidos, nossos movimentos. E eu era uma das enfermeiras responsáveis de um plantão, né? Da UTI neurocirúrgica. olha. E você gostava ou foi só a oportunidade que te fez te levar para esse setor de você trabalhar? E aí ali você ficou e, na verdade, você queria experimentar outras áreas ali dentro e não pôde? Ou, na verdade, de fato, né? Você falou, nossa, me encontrei dentro da enfermagem, é aqui que eu sempre quis estar, ainda bem que estou aqui. Como que foi isso para você? É, eu comecei dentro do pronto-socorro, né, e da UTI, né, na verdade, assim, foi logo que eu me formei, porque eu buscava, na verdade, a experiência é, na questão específica do cuidado, né, emergencial, né, Uau, então, assim, eu vi a oportunidade aonde eu podia aprimorar tanto o conhecimento como a prática, né? Porque quando a gente fala em UTI, em emergência, a questão do raciocínio e também a verdade, ação, ela é muito rápida, né? Muitas vezes a verdade. gente tem ali segundos, minutos para tomar uma decisão, né? Para prestar o cuidado, né? No paciente. Então, quando eu acabei optando pela UTI, né, por essa área, o pronto-socorro, a UTI, eu buscava esse aperfeiçoamento, né, essa agilidade. E Sim. daí, tendo essa experiência, né, e saindo com essa segurança, eu pude caminhar em outras áreas dentro da enfermagem, né? Na verdade, a minha grande paixão é saúde pública, né? Ah, É, sou defensora do SUS, nosso Sistema Único de Saúde, né? Então, e principalmente na área preventiva, de promoção de saúde, no trabalho específico direto com a comunidade, com o coletivo, né? É dentro da diversidade, da diferença, né? Que sim, a legal. gente pode pensar assim, puxa, como que a população num todo pode se cuidar antes de chegar numa porta de um pronto-socorro, né? Ou então numa questão ali de risco de morte, né, ao ponto de chegar numa UTI. Então, hoje, grande parte dos pacientes que acabam ficando doentes ou que caminham para um processo de doença aí, Uhum, uhum, poderíamos estar evitando. Né, poderíamos sim. estar trabalhando, né, com a prevenção, com a promoção de saúde. Então, grande parte da minha trajetória aí, da experiência profissional, né, foi poder trabalhar na atenção básica, né, com saúde pública. Uau, que legal! E você acha que é por isso, então, que surgiram as campanhas preventivas mensais? Que nem tem o Outubro Rosa, tem o Novembro Azul, tem o Janeiro Branco, enfim. Você acredita, então, que essas campanhas surgiram exatamente para, antes de ter um diagnóstico mais crítico, né, ao chegar lá e fazer o exame, por isso, então, é para alertar o povo, olha, vocês conseguem fazer o seu autoexame antes de chegar até aqui e anualmente fazer esse exame mesmo clínico, é isso? Sim, exatamente isso, né? Então, assim, hoje, por exemplo, não dá para cada serviço de saúde ter a sua própria ideia e falar, nossa, hoje eu vou trabalhar com isso, né? Então, dentro Legal. da saúde pública, a gente tem diretrizes, né? Que Sim. desce lá do Ministério da Saúde, desce para o Estado, desce para o município, né? E dentro disso vai falar assim, olha, hoje, esse mês a gente tem a diretriz de poder trabalhar, estamos em outubro. Tá todo mundo falando em outubro rosa, né? É onde a gente pode estar trabalhando a prevenção. A gente sabe que hoje o autoexame de mama
né, o autoconhecimento, né, de cada mulher, não somente mulher, gente, que câncer de mama não aparece somente mulher, aparece em homem também. A gente consegue, detectando rápido, entrar com um tratamento mais rápido, né, aumentar a chance de vida, né, de sobrevida aí desse paciente, e quanto mais ele diagnostica rápido, né, muitas vezes menor o risco de ter qualquer tipo de procedimento invasivo. Então, a gente consegue o quê? É, prevenir, né? Ou Uhum. quando não promover, né? E quando não prevenir, por exemplo, até qualquer tipo de tratamento mais invasivo, né? Ou mais agressivo aí. Sim, sim. Nossa, que legal. Eu acho que se não fosse a questão do sangue, eu ia ser enfermeira, então, porque eu tô adorando aí o que você está falando, viu? Ai, tô adorando mesmo sua profissão, adorei. Mas você só trabalhou em um hospital só durante o seu tempo aí de enfermeira? Você só trabalhou em um local ou você passou por outros locais também? Como que foi assim a sua trajetória? Trabalhei em diversos locais, né? Na verdade, eu tenho mais ou menos um ciclo de 7 anos em cada local que eu trabalho, né? Eu falo assim que depois de um período eu fecho um ciclo, né? Como eu Legal. morei em grande parte de São Paulo, grande parte da minha vida profissional foi na zona leste de São Paulo, né? Então eu conheço Uhul! bem, né? Eu guardo com muito carinho alguns lugares que eu trabalhei na Zona Leste, né? Um dos lugares que eu fui trabalhar era lá em São Miguel, sabe? Assim, perto de Sei, Amelino, né? sei, São Miguel do Paulista, meu aquela lado. região do Itaim, né? E depois que Legal. eu saí do hospital, falei assim, puxa vida, tenho uma bagagem, estava me sentindo super Mulher Maravilha, né? Falei, nossa, agora eu posso, né? Daí eu falei, agora eu vou para a base. Daí eu fui para uma comunidade, né? Então, logo Uau. que eu saí depois do hospital, ainda conciliava com o hospital, eu trabalhava ali no Pantanal. Não sei se você conhece ali, né? Conheço, conheço. Muito, Quando eu eu fui para conheço, lá, muito próximo de mim. uma comunidade desenvolveu muito, né? Mas assim, logo que eu acabei entrando, né? Fui para lá com a missão de poder mapear aquela região, né? E implantar um serviço de saúde, né? Porque era uma região Legal. assim que a acessibilidade da população era muito difícil. Então, assim, não tinha escola, não tinha serviço de saúde, saneamento básico, não tinha nada, né? Assim, eram famílias que estavam ali procurando viver, né, e buscar melhores condições de vida. Então, a gente iniciou um trabalho ali de educação em saúde, de informação em saúde muito grande. Lembro até hoje que dentro da comunidade tinha uma igreja, né? E a gente, na verdade, realizava os atendimentos naquela igreja, né? Então, a gente Uau! acabou recebendo balanças, onde eu conseguia acompanhar o grau de desnutrição das crianças, né? E a gente começou, assim, a trabalhar incentivo ao aleitamento materno, né, nos menores de Uau! 6 meses, né, por conta do índice de mortalidade alto que tinha, né? Então, assim, tinha bastante crianças, era uma região com muita criança, né? E a gente pôde estar trabalhando assim em diversos locais ali, né, diretamente com a comunidade. E eu me lembro, né, aquela saindo, né, poucos anos de formada, tinha, né, saía do hospital e eu acabava indo para depois para a unidade, ficava o dia inteiro na unidade. E Sim. daí, quando eu não tinha carro, ia lá de trem e tal. E daí, uma vez, né, o trabalho me possibilitou comprar um carro. E eu lembro que Sim. no primeiro dia que eu fui trabalhar de carro, a gente tinha que passar por debaixo de uma ponte para entrar dentro do, né, ali do bairro. Isso. E daí, do lado, passava um córrego, eu acho que é Jacupêssego, né, que passava por ali. E daí caiu uma chuva, um temporal, né? E como não tinha asfalto, nada, aquele rio, ele subiu e acabou alagando vários lugares, né? E daí eu andava de galocha, assim, sabe? Na comunidade. Não tinha Uau! nada daquilo de andar roupinha branca, nada disso. Era galocha, era calça jeans, era roupa de guerra mesmo, de ir para plantação, né? Capa de Uau! chuva, né? Uau! E
alagando, tinha que pisar ali, né, no barro, em tudo. E daí, na hora de ir embora, quando eu fui ver, o rio tinha subido tanto e eu tinha deixado o meu carro num lugar aonde ele entrou água, sabe? Até a porta, do carro, né? Por conta do rio ter subido. E não tinha como ir embora também, né? Porque não tinha como passar por debaixo da ponte. Eu guardo, assim, toda vez quando eu passo, ou faço algum caminho que eu passo beirando ali a rodovia, eu Sim, sempre olho e fico super feliz, porque hoje, quando eu passo, eu vejo várias casas construídas, escolas, de longe, assim, sabe? A gente já sim. visualiza, né? Muitos, na época, moravam em casas de madeira, hoje lá é tudo de tijolo, né? É, Eu vejo que já tem saneamento básico, a rua asfaltada, eu vejo escolas, né? E daí, quando eu lembro dessa cena, eu lembro que, assim, né, não foi nada, né? Mas aquele trabalho que eu pude iniciar ali, hoje mudou todo um bairro, uma sociedade, né? Eu falo assim, puxa, eu fui uma sementinha que pude contribuir com algo. E surgindo esse desenvolvimento no local, eu vejo assim, né, muitas daquelas crianças, né, quantos que não se transformaram e puderam ter acesso à escola, puderam, assim, é, realizar seus sonhos, né? Eu sim. tenho contato com uma das pacientes que eu acompanhei, ela que me achou lá no Facebook, falou: Você lembra de mim? Que Você legal. cuidou de mim, cuidou dos meus filhos, né? Eu acompanhei ela grávida e depois eu acompanhei os bebês. Ela falou: Eles já estão estudando, estão fazendo isso. Eu vejo que, pelo menos Legal. para uma família, né, aquilo que eu pude compartilhar fez toda a diferença e mudou toda a caminhada da história dela. Então, eu vejo que esse papel do enfermeiro, né, é muito amplo, né, é estar com a sociedade, é estar com a comunidade, né, temos muito que aprender, né, a gente Uhum. não se ensina, né, a gente muito mais aprende, eu muito mais aprendi, né, do que pude ensinar alguma coisa. O que que eu podia ensinar frente a uma realidade que não conhecia, né, e não tinha recurso nenhum, porque não tinha remédio, não tinha. A gente tinha que trabalhar com aquilo que a gente tinha de conhecimento, né? E do que Sim, a comunidade trazia da necessidade que ela precisava, né? sim. Por isso que eu sou apaixonada por essa área, assim, sabe? Ai, gente, que coisa mais linda. Ai, é muito humano. O que você traz aí dentro da sua profissão, você precisa. E tem, acho que por obrigatoriedade, se não tiver isso contigo, é se tornar exatamente esse humano do ajudar o outro. É, de fato. Porque, assim, o que você falou aí como experiência, que muito te marcou, acredito que você tenha outras mais, só Uhum. me fez refletir que assim você precisa deixar de lado toda a sua vida, tudo que você tem ali, se for no sentido até mesmo, sei lá, antissocial, se você for essa pessoa, você tem que deixar de lado nessa hora, você vai precisar falar com pessoas. Mas, Cris, me diz uma coisa, é, toda profissão a gente tem algo que é inusitado, a gente passa por cada uma, e eu gostaria que você pudesse me contar algo que você tenha passado assim dentro da sua profissão. Ai, vamos. Ah, lembrei de uma. Vou lembrar. Eu trabalhava numa unidade, né? A unidade de atenção básica próximo da região ali da Vila Mariana, né? Foi depois um dos locais de trabalho que eu tive a oportunidade. E Legal. lá a característica da população era mais assim, idosas, né? Hum, Idosos mesmo, né? Uma população assim que morava mais em apartamentos, né? E muitos assim, os filhos cresceram, casaram, foram embora, né? Então o perfil ali daqueles pacientes eram mais idosos, né? Então eles uhum. viviam casites, né? As dores em todos os lugares, né? Mas mais do que isso, eles apareciam muito na unidade, participavam do grupo, mas assim, mais por questão assim da solidão, né? Eles assim Hum, não queriam ficar sozinhos. Então a gente promovia diversos grupos, né? Rodas de conversa, uns grupos e daí junto com a equipe, né, de saúde, os agentes comunitários, saúde da família, a gente pensou, puxa vida, né? Vamos assim possibilitar um momento cultural,
né? E eu lembro que até hoje era ali na Paulista, né? A gente tinha uma peça que era Tristão e Isolda. E daí foi todo um trabalho de Uau. conseguir um ônibus, tudo. E chegou o dia de levar todos esses idosos, imagina, dentro do ônibus, né? Um monte de idosos, né? Para levar para um passeio, o que a gente queria era estimular, né, a interação social, a convivência com o outro, né, a troca da experiência cultural e esquecer um pouquinho das IT, sabe? As minhas, as bursite, as tendinite, e daí fomos pro teatro. Né? Então chegou lá, só que assim, eu não tinha assistido essa peça, eu sabia que era muito bem recomendada, né? E essa história do Tristão e Isolda fala muito daquela época, né? Da Uhum. Grécia, tudo. E eles encenaram, né? A paixão entre os dois, né? Tudo. Só que os Olha. atores tinham todo aquele corpo escultural, né? Tudo, né? As atrizes todas bonitonas. Agora, imagine aqueles monte de idosinhas assistindo aquela peça de teatro e daí, como eles usavam aquela vestimenta de como se fosse toga, né? Tipo, aquela época da Grécia, né? Sim. Aquelas roupas mais que ficavam os músculos expostos, tudo. Agora imagine como que foi um monte de idosinha controlar elas depois, quando terminou a peça de teatro, elas ficaram todas eufóricas, né? Elas assim, nossa, que ator, quanto músculo, né? Elas assim, pode estimular uma parte erógena, né? Essa questão, né? Do se sentir assim, falar, puxa vida, quem fala que idoso não tem desejos, né? É, tá vendo? E daí, imagine a volta dentro do ônibus. Não, Cris, vamos voltar de novo, vamos marcar de novo, temos que fazer mais isso. E daí teve alguns que foram em casal, né? Imagine as discussões dentro do ônibus. Você estava olhando para aquela atriz, né? E você estava olhando para aquele ator. Ai, mas ele era demais, né? Olha aquele corpo. Olha, eu fiquei numa saia justa, né? Mas assim, ao mesmo tempo que foi muito divertido, né? Quando a gente Sim. queria estimular essa questão do convívio social, fazer com que eles não se sentissem sozinhos, né? Eles Uhum. puderam assim Uhum. descobrir que apesar de ter uma idade, eles têm dentro deles o desejo. Né? Sim. A questão não só do desejo ao sexo oposto ou qualquer outra Uhum. questão, mas o Sim. desejo de se sentir vivo, sabe? Que De que pode legal. viver momentos alegres, de prazer, né? Isso foi riquíssimo. Eu pude aprender muito, né? Que Quando legal. eu pude observar. Eu me senti, assim, a princípio, numa saia justa, sabe? Sim, sim. Mas ao mesmo tempo eu pude aprender muito com isso, né? O Que quanto legal. às vezes a gente assim pode parecer muito pouco para a gente, mas o quanto Sim, que significa, né? Para a pessoa que de repente busca, né? Preencher um pouquinho daquilo, sim, né? De repente ela sim, foi super ativa na vida e de repente ela vê num momento que, puxa, me aposentei, estou só, meus filhos trabalhando, e ela sentir essa vivência, mas assim, se sentir viva. Puxa vida, né? Eu ainda posso sentir algo, posso fazer algo, né? Eu sim, posso ainda viver, sabe? Com prazer. Foi bem sim. bacana. Nossa, que legal! E isso muito me traz como uma reflexão de que amanhã será nós, né? Nessa Uhum. velhice também. Então, ter esse cuidado também é muito importante. Olha que legal esse papel da enfermeira. Eu adorei. Esse jovem que está aí assistindo, ele sabe que amanhã também vai ser ele nessa idade e poder ter esse sentimento de estar vivo, nossa, que delícia, que gostoso. Adorei, eu adorei. Mas aí agora a minha pergunta é: voltaram para assistir a peça de novo ou não? Só ficou uma Não, vez essa só? não, nunca, não coloquei mais ali. Umas peças dessa, imagine, o marido ficou com ciúmes lá, que a esposa, sabe? Eles, né?
essa questão, como? O homem estava quase pelado ali, o ator, e a mulher lá, sabe, toda... E o marido olhando. Fiquei numa saia justa. Aquela... Ai, Não, e eles vieram o retorno inteirinho. O marido brigando com a mulher porque ela viu toda aquela, né? E ela se sentindo... E os comentários? Eu queria tanto colocar a mão naquelas pernas, naqueles braços. Eu, vermelha, tímida. Falei, aonde que eu enfio a minha cara, né? realmente isso é algo inusitado, viu? Eu adorei, Cris. Ah, o papo tá tão bom. Eu queria tanto continuar. Ai, quem sabe a gente não tem uma segunda edição aí, né, Cris? Mas, Ai, ó, falei demais. não, tá ótimo, tá ótimo. Imagina, a Cris, né? Eu já falo aqui para esses jovens que a Cris ela está super assim disponível. Se tiver alguma pergunta específica, alguma dúvida referente a essa profissão, ela está super aberta assim, né? Para poder ajudar Ai, aí que cada um demais. de vocês. Mas já que a gente não tem o tempo assim muito prolongado aqui neste vídeo, então eu gostaria que você pudesse, Cris, deixar, né, uma mensagem para esse jovem que ele está agora iniciando assim nesse mercado profissional e tentando escolher, né? Para que lado que eu vou? Será que eu vou ser enfermeiro? Se eu vou ser outra profissão? Você gostaria, por favor? Ah, eu quero compartilhar. Isso me lembra, né? Primeiro a palavra sonho, né? Enquanto jovem, a gente tem esse sonho de poder, assim, escolher algo que não possa só, assim, satisfazer o meu desejo, mas que eu possa fazer algo pelo bem comum, né? Isso era um pouquinho do que eu carregava dentro de mim. Muitas vezes eu não Legal. sabia o que que eu ia fazer, que profissão cursar, mas eu queria fazer algo que pudesse contribuir com o mundo e que ele pudesse se tornar melhor. E tem uma frase que fala assim, que não é a educação que muda o mundo. Então, assim, não é a melhor escola que a gente estuda, não é as melhores notas que a gente tem que vai fazer com que possamos mudar o mundo. Fala assim que a educação, ela existe, né, para trazer o conhecimento para as pessoas. E quando a gente tem esse conhecimento, as pessoas se transformam. E Uhum. são essas pessoas que se transformaram, essas pessoas transformadoras que mudam o mundo, que faz com que o mundo possa se tornar melhor. Então, assim, eu guardo essa frase, né, Que uma legal, frase do Paulo Freire, que né, de legal. que às vezes a gente acha que não faz nada, né? Dentro de tantas coisas acontecendo aí em meio à nossa sociedade. Mas Sim, esse sonho que a gente acalenta, essa profissão que a gente escolhe, e quando a gente vai lá, 4, 5, né, 6 anos estudando, buscando uma especialização, na sim, verdade, cada conhecimento que a gente adquire, ela transforma a gente, ela nos verdade, torna uma pessoa melhor, né? E daí verdade. essa pessoa melhor não tem como não despertar e olhar para o outro, né? Sentir esse mundo e falar, puxa vida, o que que hoje eu posso fazer, Sim, né, para sim, melhorar o mundo. Então, meu recadinho que fica, né, que viva a juventude com toda intensidade. Ela passa rápido, mas essa intensidade é dentro daquilo que faça bem, né, tanto para si, mas para os demais também. Quando a gente olha com nessa caminhada, com esse olhar, às vezes a gente pode tomar decisões erradas, né? Mas assim, o erro a gente pode ir lá, né, e realizar novamente de uma outra forma. Ele não é em vão, né? Só que quando a gente também decide algo que mesmo que errado contribuiu para o bem, né, para o positivo de outra pessoa, pode ser que para nós foi um erro, mas uhum, para aquela pessoa, para o outro indivíduo, pode ter feito toda a diferença, né, na mudança da vida dele. E muitas vezes essa diferença salvou a vida de alguma pessoa. Né? Então, eu desejo assim que vocês tenham muita saúde, muita sabedoria, né, nas escolhas da caminhada, e que não são os outros que faz ser impossível. Muitas vezes é o nosso não acreditar em nós mesmos que tornamos impossíveis aquilo que estamos sonhando. Então, grande boa sorte, né? Se precisar, obrigada. estou aqui e conte comigo.
Obrigada, Cris, por sua participação nesse projeto assim de jovens, né, que é o Eu Sou. E eu desejo que a sua profissão contribua com a saúde, com esse cuidado, com muito amor, né, com todas as pessoas aí desse mundo todo. E para você, caro jovem aprendiz, eu espero que este conteúdo possa te ajudar em sua escolha e também jornada profissional. Até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau, tchau.